Paz do Senhor, pessoal, mais uma vez aqui no Depois do Culto Podcast, mais um episódio. Vocês já estão aí acompanhando, a gente já tem alguns episódios já. E quero mais uma vez agradecer a presença do Filemon. Aqui a gente já tem o nosso convidado, vocês já viram na thumb, vocês sabem quem é, mas a gente ainda vai apresentar. Mas antes de fazermos as honras, antes do Filemon aí cumprimentar vocês, se inscreve no canal, deixe seu gostei aí embaixo, tá? Manda esse vídeo já, esse episódio pro seu amigo. A gente vai falar de várias coisas aqui muito interessantes, assim como foi feito nos outros episódios. Então esse episódio também tá muito interessante. Então já manda lá pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu familiar. Segue a gente no Instagram, @POD depois do culto, tá? @pod depois do culto. Segue a gente lá, tem conteúdo lá também, tá? Tem cortes lá, vai ter conteúdos escritos agora. Sim. Também. Então vai ter bastante coisa. E é isso. Sim. Como é que você tá, Filemon? Bom demais, caminhando na luta. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom a gente poder gravar aqui, né, Shai? A gente separa um tempo valioso nosso, na nossa rotina, para poder fazer esse podcast, receber convidados, receber amigos, para poder, de algum modo, poder ser útil, ser bênção para a sua vida. Então, siga as recomendações do Shai, compartilhe, curta, interaja com esse conteúdo, seja um incentivador. Se você tiver também interesse de ouvir alguma coisa específica, alguém, algum tema, deixe aí nos comentários, a gente vai fazer isso com muito carinho para poder ser o mais abençoador possível esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. A gente faz com muito zelo e com muito amor. E agora, tem que apresentar o nosso convidado. Tem que apresentar o nosso convidado. Eu vou pedir a palmas aqui. Hoje nós temos no outro lado da mesa Pastor Celso Venâncio. Aplausos. Como é que o senhor tá, pastor? Estou aqui. E hoje a gente tá aí com o pastor Celso, vocês já viram na thumb, vocês acabaram de ver ele também. E a gente vai falar de várias coisas hoje. E pastor, como é que anda as coisas? Como é que tá? A mil, né? Acelerado? Acelerado. Estamos aí com um novo projeto, né? Para o norte da África. Um grande projeto. E estamos muito incentivados, animados, né? Para depois de 42 anos pastoreando de igreja, nós estamos assim, entre aspas, livre de pastorear, né? Uhum. E a gente está mais livre agora para um outro projeto, um outro trabalho, uma outra visão para fazer a obra do Senhor, né? E eu estou muito alegre, estou muito incentivado. Eu pensei, vou me aposentar agora e como é que vai ser? Não consegue mais viver sem? Vários colegas que aposentaram aí ficou mais paradinho, mais quietinho, né? E você vai começar tudo de novo. Aí de repente aparece um projeto de uma grande envergadura diante da gente, para a gente fazer, realizar, né? E estou pensando assim, entre as não estou entrando no outra fria. E cuidar de igreja é um desafio muito grande, né? Muito grande. Cuidamos, acho que foi 6 regionais que nós cuidamos aqui. Nossa! Né? E então agora tem uma nova perspectiva aí, e a gente está muito motivado para fazer um grande projeto para Deus. Já estamos aí com casa alugada lá em Portugal, para trabalhar, dar um apoio, por enquanto, fazer uma base missionária ali em Málaga, na Espanha, e também no norte da África, né? O primeiro projeto que nós vamos estar realizando agora Desculpa, estou adiantando aqui. Não. Se puder, fala tudo aí. A gente quer saber. Eu vou desembocando o vaso aqui. Falando tudo tem que falar, né? E a gente está muito motivado, né? Nós estamos já com um grande projeto também já para começar a fazer creches no Congo, lá na África, né? Então já está bem adiantado essa questão de projeto, né? E vai começar do zero? Começar do ou zero. Da continuidade? Não, do zero. Desafio, hein? Não, e olha que interessante, a gente falou de chamado, e você aí, ó, que tá assistindo, jovem, tá começando, né, ainda tá na dúvida, como é que as coisas vão funcionar. A vida de um vocacionado, de um chamado é essa aí, ó, aposentou e já tá, entendeu? Trabalhando. Novos projetos, não consegue. A vocação não aposenta, né, Chay? Exatamente, entendeu? Não tem esse negócio de, agora vou parar, descansar, não. Sempre é um projeto, sempre é uma coisa nova.
Então, O pastor Celso, acho que você não passou as credenciais dele. Ele foi pastor não. regional muitos anos. Acho que você vai conseguir dar até mais detalhes do que eu, né? Não, na verdade, inclusive eu vou até deixar, eu vou só fazer uma Pra te introdução livrar dessa, assim, né? vou deixar Segue. todas, porque são 6 regionais, eu vou esquecer, tá bom? Aham. Não vou lembrar de todas. Projeto Mas missionário. a gente tem projeto na Angola, na Itália, na Holanda, temos também sul de Minas, não? O senhor começou? Alguma Não, coisa eu assim? comecei, na verdade, eu vim pra cá, eu sou catarinense, né? Eu vim pra cá em 1982, solteiro, era bem novinho, né? Aí, Tinha 22 anos de idade. ixi, será que foi uma prensa pra mim agora? Foi, ó, 22 anos de idade. Eu trabalhava em hospital, né? Saí, larguei O senhor é por um enfermeiro? enfermeiro. Enfermeiro. Eu renunciei, né? Renunciei. E eu amava trabalhar no pronto-socorro, centro cirúrgico, né? Eu amava o que eu fazia mesmo, de Uhum. coração. Me dedicava muito. Mas quando o senhor começou a me apertar muito, me chamando que tinha um plano, né? Com a minha vida, e eu fiquei sem sossego, porque todo lugar que eu ia, toda a congregação que eu ia, se levantava alguém para falar, alguém para dar um recado de Deus diretamente para a gente. E eu resolvi, fiz uma decisão na minha vida, fazer uma prova com Deus, né? Se Deus falasse comigo do jeito que eu queria mesmo, eu ia mesmo. E Deus falou, né? Num congresso de jovens, em Lages, estado de Santa Catarina, Deus falou, usou muito. Eu esteve ministrando aqui o pastor Gesiel Gomes, né? Na época ele era bem novinho. E na época Deus usou ele para chamar duas pessoas lá na frente que ele queria orar. Era eu e o pastor Luiz Antônio, que faleceu num acidente aéreo, Sim. um gaúcho. Então ele chamou nós dois lá na frente e falou mesmo, né? Que Deus tinha um grande plano com as nossas vidas, tal, né? Que Deus iria nos usar muito para abençoar nações. Então eu aceitei. Cheguei em casa e falei pro meu chefe que eu não queria mais trabalhar no hospital. E foi um rebuliço, né? Porque ele disse, não, você não pode fazer isso, tal. Foi lá falar com o pastor da igreja, né? O chefe do hospital foi lá falar com o pastor da igreja, que eles tinham reunido com os médicos, lá eles mandavam outro missionário, mas eu não podia ir não, tal. Mas era eu que queria, Deus tinha me chamado, né? Então eu vim em 82 para cá solteiro, norte de Minas. Voltei para Santa Catarina para casar. Casei em 84. Agora vai fazer 40 anos que eu estou casado. E Mas você já namorava com a irmã Janice na época? Eu namorei por carta, assim, né? Então você já tinha mudado para cá? Já tinha mudado para cá. E namorou por carta nesse tempo aí até? Um tempo, sem Instagram, tá? Um ano. Sem WhatsApp, sem nada, né? Sem nada. Nem telefone. Era carta, né? Carta mesmo. Demorava uns 15 dias para chegar. Tinha nem tempo de ter discussão de telefone relacionamento. lá em Jequitaí, onde eu fui, em Jequitaí tinha um telefone no correio, né? Uhum. Então a gente não telefonava por dois motivos, né? Primeiro porque a fila era grande, segundo porque não tinha dinheiro mesmo, né? Então daí ficava na cartinha mesmo, só nas cartinhas mesmo, né? Aí voltou para casar. Aí eu casei em 84, voltei para Monte Azul, daí Monte eu Azul, fui para Monte Azul, norte de Minas. Minas, para Espinosa, Porteirinha, Montes Claros, Janaúba, né? Como dizia o pastor São 500 cabo de machado para lá do sertão. E casei, ficamos 7 anos. Depois voltei para Belo Horizonte a pedido do pastor Anselmo. Mas o senhor era ligado lá no sul ainda ou o senhor Não, veio para cá? Daí eu já quando a igreja assumiu a responsabilidade de eu ir para a África, daí a igreja de Belo Horizonte me assumiu. Ah, tá. Então até então no norte de Minas o senhor era enviado pelo sul. Enviado e sustentado pelo sul. Só que a gente não veio para abrir igreja aqui para o Ministério de Santa Catarina. A gente veio trabalhar com o pastor Anselmo, ficar sob a supervisão do pastor Anselmo. Ah, sim. Viemos uma média de uns 28 missionários, mais ou menos, Santa Catarina mandou. Pô. Nós desbravamos uma média de 45 municípios, onde não havia igreja no norte de Minas, né?
Benção. Daí vim para Belo Horizonte, fiz missiologia aqui e fomos para a África. Ficamos 10 anos em Angola. Treinando, trabalhando com liderança, organizando igrejas, né? Treinando obreiros, principalmente com países em guerra. Então a gente treinava obreiros no interior. Então eu ia lá para o interior, ficava lá 2 semanas, 3 semanas, né? O interior de Angola. De Angola. É o interior de um país já difícil, né? Em guerra, e tu imagina lá no interior, né? Então, assim, ó, é um povo que a gente não tem palavra, indescritível, né? Como eles nos recebiam e como eles nos tratavam, né? Coisa assim, sem palavras. É um povo muito bom, abençoador. E a gente viveu a guerra com eles, sofreu com eles, viveu com eles. Eu comia do jeito que eles comiam, vivia do jeito que eles viviam, dormia do jeito que eles dormiam. E eles brincavam comigo, Deus fez tudo certo no senhor, pastor, só errou a cor, viu? E é isso que eu ia perguntar, não tinha algum tipo de resistência? Porque o senhor e sua esposa são catarinenses do sul, branquinhos, e lá tinha alguma... Ou não necessariamente? Não tem, existe isso, né? Existe. É impossível não existir, né? Em país algum, ser estrangeiro existe, né? Só que o trabalho que a gente fazia, desenvolvia, ele suplantava esses racismos, né? Uhum. Que a gente mesmo que você se adapte 100%, você vai ter um tipo de rejeição. Eles vão dizer, você está querendo ser igual a nós. Uhum. Né? Então não tem jeito. Mas essa questão de adaptação, eu e minha esposa, graças a Deus, Deus deu uma facilidade muito grande para a gente se adaptar a países, a culturas, né? Nunca tivemos esse problema. Então ficamos 10 anos, a pedido do pastor Anselmo retornamos, assumimos Secretaria de Missões, que não tinha uma organização ainda, e nos colocou em São João del Rei. Que ano isso, mais ou menos, já estamos? Em 99. 99, o senhor voltou para o Brasil. Daí fui pastorear São João del Rei. Eu fiquei acho que 2 anos lá apenas, 1 ano e 8 meses. Daí ele pediu para mim vir para o Eldorado. Daí pastoreei Eldorado. Daí do Eldorado surgiu a demanda da Holanda, não tinha ninguém para ir para a Holanda. Daí eu fui para a Holanda, fiquei 2 anos na Holanda. Era um projeto a longo prazo, né? Mas daí Deus abençoou, em 2 anos foi resolvido, a igreja se restabeleceu. Deixei um pastor presidente lá e fui para... E pensei que eu voltaria para o Brasil, fui para a Itália, ficamos 8 anos. 8 anos? E da Itália voltamos para Belo Horizonte. Então você ficou mais 10 anos fora. Mais 8. 2 na... 6 e 8. Total. Total 8 anos. A Janice está aqui nos bastidores, esposa do pastor Celso, ajudando com as datas. Mulheres sempre são melhores com datas, melhores, né? Meu Deus do céu. E aí então ficou quase 10 anos, 8, 9 anos total fora do Brasil de novo. E aí voltou para onde? Daí eu voltei e assumi a regional do Jaqueline. Jaqueline. Até recente agora o senhor estava lá, né? Não. Daí depois eu fui pro Céu Azul. Céu Azul. Depois do Céu Azul, assumi a regional do Jardim da Glória. Eu brinquei com o presidente, pastor, agora não tem mais lugar, só tem que me aposentar mesmo, porque eu digo, eu tava no céu, fui pra Glória. Não tem outro estágio mais. Nada, não. Me libera aí, o pastor Paulo me abençoou com isso, né? Graças a Deus, foi bênção de Deus, me liberou aí pra gente tá nessa nova missão, nesse novo trabalho, né? Então o senhor jubilou, né? No termo pastoral não é aposentadoria, né? É jubilação. E o senhor recentemente o senhor foi jubilado, né? Jubilado mesmo, de fato de direito, viu? Oi? Jubilado de fato de direito, jubilado assim de ser jubilado, de eu estar jubilado, de ser alegre. Jubilando, né? Jubilando. E é interessante que o pastor Celso ele começou falando a respeito do período da Angola, né? Que foi aí o primeiro período fora do Brasil. Foi o período da Angola e foi um momento
muito complicado do que o país enfrentava, guerra civil e vários confrontos políticos, não só ali na Angola, mas o continente inteiro enfrentava algumas batalhas. E é interessante para a gente entender. Muitas pessoas almejam ser missionário, mas eles pensam muito na questão de ser levado para um outro país, de ser levado para uma outra cultura, por viver novas experiências. E muitas das vezes as experiências são traumáticas, né? São experiências que envolvem coisas horríveis. Mas o chamado do missionário é justamente isso, esse amor por almas, independente de onde essas almas estão. Então eu queria que o senhor faça um pouco a respeito desse seu período na Angola. As guerras civis que o senhor enfrentava, o pastor, eu tô falando isso porque o pastor já contou várias histórias dessas lá em casa, e toda vez que ele vai contando, eu vou escutando ali no cantinho ali da mesa ali, que ele vai pro meu pai, vai para o lugar dos pastores, né, a poltrona ali, e eu fico ali na escadinha, às vezes, escutando assim, e são histórias, assim, incríveis que você entende a questão do chamado, o peso do chamado e o amor por almas. Queria que o senhor faça um pouco desse seu período na Angola. Uma das coisas assim, que a gente ministra muito, que está muito correlacionado a missões, é o pedido de Jesus com relação à chamada, né? E a chamada ela envolve realmente o poder e a força da renúncia. Então, Jesus nisso ele pegou de pesado mesmo, né? Ele disse, quem não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo, né? Então, não existe um pedaço que eu possa renunciar da minha vida, né? Um pedaço de alguma coisa. Eu posso renunciar ao carro, à casa, ou isso ou aquilo, não. Né? É na sua totalidade. As pessoas que Deus espera e que vai ser usada neste tempo são pessoas que são abnegadas de tudo, que se abdicam de tudo para fazer a obra do Senhor, né? Negócio, eu deixo só um pedacinho, ou só o coração, ou só isso, não vai não, que você vai voltar, né? Existe um livro que inclusive, eu recomendo muito ler, não é encontrado em livraria, mas pode se achar hoje na internet, né? É Valioso Demais para que se perca. É um apanhado que foi feito aí uns 30 anos atrás já, das principais agências missionárias mundiais. Fizeram um apanhado de por que os missionários retornam, né? Então é apontado os principais pontos por que o missionário volta, né? Então o missionário é um ser valioso. Ele tem que ir para frente, mas alguém tem que cuidar dele, né? Então foi apontada a falta de supervisão, falta de projetos, falta de mantenedores, famílias, problemas morais, filhos adolescentes, uma série de coisas que são apontadas, né, no retorno prematuro do missionário. Então, quando a gente vai para um campo, né, a gente tem que se submeter a tudo. Submeter a tudo. Eu sempre conto para os novos obreiros que vão para o exterior. Quando cheguei em África, eu conheci o sistema de hierarquia, né? De quem a gente tem que respeitar, de quem que a gente, na verdade, tem que respeitar, entre aspas, né? Assim, tem que respeitar mais, tem que ser tratado como pai, alguém que tem que ser tratado como avô. Então, no primeiro dia que eles me apresentaram, né, na reunião dos pastores, está aqui e tal, eu apareci lá como que se fosse um salva-vida, alguma coisa, uma coisa nesse naipe aí. Então, depois eles me apresentaram, eu disse, olha, irmãos, eu vim aqui e pela idade dos irmãos e por tudo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que aprender com vocês, né? Eu vim aqui para aprender com vocês. Inclusive, eu quero, a partir de hoje, nomear o meu pai aqui, pastor fulano, vai ser o meu pai que vai me dirigir aqui. Os africanos ficaram olhando assim, arregalados. Como é que ele sabe disso? Que tem que entrar por esse caminho, né? Então eu não fazia nada lá sem conversar com esse pastor antes. E tinha planos que eu dizia 100% que estavam certos. Quando eu ia conversar com ele, eu saía de lá de cabeça baixa. Porque tudo aquilo que eu estava pensando fazer, dá tudo errado.
Então, você se adaptar à cultura, se adaptar ao sistema, não quer dizer se adaptar ao pecado, Sim. né? Se adaptar à cultura, à língua, à comida, o tipo de roupa, a maneira como trata, a maneira como sauda, né? Então é tudo diferente. Então, se uma pessoa tem uma chamada por Deus e ela não estiver disposta a entrar no mundo da submissão, né, do respeito e entrar bem devagar, né, para aprender, ela não vai alcançar êxito, né? Tudo é importante, né? Você ser um antropólogo, você ter um bacharel, ter um doutorado, mas isso lá no campo ele é relativo. Na vida real é mais embaixo, né? É, Mais se complicado. ele não for o doutor que comece por baixo mesmo, né? Ele vai ter problemas no seu trabalho. Isso. E isso foram 10 anos de trabalho com esse cuidado, com essas adaptações em todos os sentidos. Todos os sentidos. E você chegou a ter filhos fora do país, Sim, lá? o Lemuel, que Lemuel. hoje mora na Inglaterra, nasceu lá em África. Nasceu na África, Nasceu um dos na filhos. É. Olha só. E até nisso, imagino que deve ter tido alguma dificuldade específica, assim, de... Imagina, ter um primeiro filho. Por exemplo, eu tenho uma filha, tá vindo uma Não, segunda o agora. Lemuel era o último já, né? Já era o caçula. último? Era o último. A primeira, todos nasceram no campo missionário, né? Todos nasceram no campo. O Juliano nasceu aqui em Divinópolis. Antes de você ir pra... Foi em Pra 84, eu tive que fazer um projeto em Divinópolis, ele nasceu em Divinópolis. A Lidiana nasceu em Montes Claros, Aham. e 86. E o Lemuel nasceu lá na África. Lá na África. Em tempos de guerra. Não, e inclusive, acabou falando o nome daqui, o Juliano, pra quem não sabe, é meu cunhado, ele é casado com a Rosiele, que a gente citou episódios pra trás aí. Aham. Então, essa relação com o pastor Celso, ela é realmente muito próxima. Muito próximo. Então, Ele assim, é família família. mesmo. Então, Agora, o pastor falou algumas coisas interessantes, Leão, que eu achei. E características do missionário. Então, ele citou algumas características que o missionário deveria ter. Então, o chamado primeira é coisa. muito, sabe, específico Aham. ali em alguns momentos, justamente que as pessoas carregam algumas características para o seu chamado, né? Sim. E outras características são aprendidas durante o chamado. Então, algumas características que o senhor citou, por exemplo, essa preocupação em entender a cultura, essa preocupação em entender como é que funciona o país, essa preocupação de entender que você está indo para um país, mas o seu não é o ser superior que vai salvar o país, mas sim salvador o da senhor pátria está lá, né? submisso a eles ali. Então, eu queria até que o senhor falasse um pouco a respeito dessas características principais que o missionário deve procurar aprender, Acho que procurar ter e desenvolver, né? É. e Também. desenvolver. Como eu falei no início, Jesus ele fala dessa chamada, né? E primeiro é a renúncia, né? Eu acredito piamente assim que quem renuncia a tudo, ela está disposto a tudo, né? Ela está disposta a se submeter, a respeitar, a amar a cultura, respeitar as pessoas, né? Porque normalmente missionário transcultural ele tem que perder a mania de querer levar o arroz e feijão, a cultura brasileira para um outro país, né? A gente convive às vezes lá fora como missionários ou que não se adaptam, tem dificuldade de se adaptar a uma cultura, né? Então, esse respeito pela cultura, se adaptar à cultura é um dos fatos muito forte na questão de missão. E eu relaciono isso à chamada, né? Porque eu não consigo ver uma pessoa que diz que tem chamada, mas não respeita a cultura, não se submete à cultura, não vive a cultura, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no interior de Angola e a igreja brasileira enviou uma missionária, que inclusive era uma doutora, né, para trabalhar lá. E passado um tempo eu voltei lá,
no culto e os irmãos estavam todos tristes, de cabeça baixa. Daí eu cheguei lá, tal, para pregar, né? E todo contente, vamos levantar, irmão, vamos bater palma, tal. E os irmãos com dificuldade de bater palma, tal. Aí, pô, fui saber, né? Depois do culto, os irmãos procuraram que a missionária tinha proibido eles de bater palma. E é algo... É a alma né? deles. É a alma Você da- não da tem violão, você não tem energia elétrica, você tem palma, né? E as palmas cadenciadas, um bate de um jeito, outro bate de outro. Fica uma coisa muito linda, né? As vozes também ficavam maravilhoso. O culto, eu gostava assim do culto mais participativo lá na África, que eu tive um choque quando eu retornei para o Brasil, né? Eu me acostumei com o ritmo deles, com As até danças, os né? hinos diferentes, cantava com Aham. mais vida, né? Tal, batendo palma, tal. E então, você é um missionário que tem uma chamada de Deus, né? Chega lá, ele Quer proíbe, transformar a quer cultura, transformar a adaptar a cultura em cultura. brasileiridade, aí não tem como, né? Então eu relaciono assim, primeiro a chamada, a submissão à cultura. E quando eu falo submissão à cultura, eu não estou falando submissão ao pecado, ao erro. Não, pecado é pecado, erro é erro. Ele tem que ser tratado à sua altura. E consegue fazer isso no campo missionário? Consegue se fazer bem essa distinção para um missionário aplicar a doutrina bíblica dentro de uma outra cultura? É algo desafiador também ou Se não não, necessariamente? o ensino é universal, né? A doutrina bíblica é universal, você não Sim, vai ter dificuldade nenhuma de apenas de fazer adaptação da Bíblia àquela cultura. aos costumes, É, de bater saber palma ou de... discernir, né? Isso é pecado, isso é cultura. Isso é pecado, isso não é. Né? Tem que Uhum. saber discernir. Né? Mas na prática, E eu falo para vocês, ó, tem muita gente que vai para o campo e eles retornam frustrados, né? por não saber fazer esse Por não tipo de saber. distinção. Segunda coisa, que é muito forte, o missionário tem que, teologicamente, ele tem que ir preparado, né? Porque não é alguma coisa que você vai lá dar uma mensagem e voltar para trás. Eu até falo, ser um obreiro itinerante é mais fácil do que ser um pastor, né? Tá todo dia ali. Você pega uma mensagem aqui e prega no Brasil inteiro, em 25 estados, dá um ano a mesma mensagem, não tem problema nenhum. Só que eu, como pastor, toda terça-feira tenho que dar uma comida nova. Todo domingo tem que pregar algo novo, né? Senão o povo já reclama, É. né? Tem que ser algo novo. Então, tem que ter uma base teológica bem forte. E assim, ó, quem está ouvindo aí não vai escandalizar, não, mas evangelizar, por exemplo, o mundo islâmico. Se você não tiver uma base muito forte, nós já temos a história de 2 missionários nesse ano que se converteram ao islamismo. Missionários cristãos, evangélicos, que... Porque, por exemplo, eu estive agora recentemente em Marrocos, né? Então, quando você chega em Marrocos, você tem uma sensação assim, você anda o país inteiro, você não vê uma igreja evangélica. Qual é a sensação de você entrar num país sem uma igreja evangélica? No Brasil a gente É passa numa isso. rua, Esbarra, tem né? 20. É um dos Várias. motivos que me incentiva muito a voltar para o campo. É por causa disso, né? No Brasil, pastor aqui não vai fazer falta. Tem bastante, né? E Mas lá lá, fora está precisando de gente, de pessoas que ajudem, né? Então, se não tiver uma raiz teológica fundamentada nas escrituras, você vai ter problema. Por quê? Por que eu falo do islamismo? Porque quando eu cheguei lá, você vê um país tudo certo, sem prostituição, né? Tudo limpinho, tudo no certinho, caso do Marrocos que você está comentando. sem ladrão, né? Porque decepam a mão se roubar. Já viu um cara sem mão, já fica mirando. Já Ó, vi. cuidado. Aquele não vai roubar mais, com certeza. Porque daí vai cortar outra mão, daí vai ficar. Né? Então, assim, o respeito, você chega ali, por exemplo,
numa mesa para almoçar, a família está ali reunida, né? A família cristã estão perdendo, deixando de reunir para jantar, deixando de reunir para almoçar. E eles são muito fortes nessa relação familiar, cultural, né? O respeito, as hierarquias são respeitadas, né? Daí vai um missionário num país de terceiro mundo, né? Que tem ladrão, que tem esse desnível social todo que tem, e essa bagunça toda que está existindo, que existe sempre no nosso meio. Quando ele chega lá, ó, isso aqui é melhor do que lá. Afinal de contas, não é assim não, esse povo não, não é assim. Uhum. Nós não tiver uma raiz teológica boa, ele acaba se desvirtuando. Balança, né? Olha Balança. Então, ó, a submissão para entrar numa cultura, o aspecto teológico é muito importante, né? O preparo desse missionário, né? Porque um dos grandes problemas da igreja brasileira, que ela se depara muito, com uma questão assim que eu coloco para vocês aqui, né? Até para a gente dar uma conversada sobre isso. Eu perguntaria até a opinião de vocês sobre essa questão, né? Por exemplo, a ida do missionário é uma festa, mas e o retorno dele, como é que fica? Então, a preocupação das igrejas não é com o ir, é com o vir. Né? Como é que vai ficar esse missionário quando vir? Em termos de sustento, Temos de tudo. Que construiu uma aonde ele vida vai, fora, né? Você fica lá. Eu tenho missionários que estão 30 anos no campo, ficam lá 30 anos, depois voltam. O que eles vão fazer aqui? Exatamente. Você fica extremamente. Porque assim, você constrói uma vida fora, num país, você constrói uma vida numa cultura diferente. O pastor citou aqui Marrocos e Brasil. Confesso que eu não tinha essa noção do Marrocos. Né? A gente tem pouca informação, às vezes, de outros países. Por exemplo, na África, pensa na África, a gente só pensa nessas questões, né? Então, assim, quando você vê Marrocos, você vê alguns outros países que tem uma cultura completamente diferente, e a pessoa passa um tempo gigante, igual o senhor falou, de 30 anos, ela volta pro Brasil para fazer o quê? Exatamente. Às vezes Daí pergunta assim, a igreja está preparada para receber esse tipo de gente aí? Alguns, eu ouço notícia que alguns nem têm desejo de voltar, de tão habituados à realidade e querem talvez ficar por ali. Não sei se são todos assim. O senhor conhece alguma coisa nesse sentido? Como que funciona? Assim, ó, existe na verdade um desestímulo muito grande para voltar, né? Eu acho que se todos os missionários eles forem bem apoiados, supervisionados e sustentados, eles ficam no campo, né? O resto das vidas. Agora, um dia a gente volta. O senhor teve o privilégio de ir e voltar, o que é raro, né? Poucos são os missionários que vão, voltam, vão de novo, pastoreiam e fazem esse intercâmbio, né? Então, se a igreja realmente assumir a responsabilidade dela, fica muito mais fácil para o missionário ele ficar no campo, né? E por isso que eu indico o livro, né? Valioso demais para que se perca. Então, o missionário é um bem valioso. Tem que colocar isso aí o missionário é um bem valioso, que ele não pode ser perdido. Quando eu falo missionário, na sua essência, que realmente tem uma chamada. Sim. Né? Porque eu fui diretor de missões durante 7 anos. Chegava muita gente que dizia que queria ser missionário. A primeira coisa que eu perguntava, muito bem, me conte a sua chamada. Como é que Deus te chamou? Né? E assim, 90% não sabiam dizer. Não sabia explicar como que Deus chamou eles. Era bom a gente compreender isso aí um pouquinho, Scheider. Sim, contar um pouco mais de história, porque tem muitas pessoas aqui que estão nos assistindo, pastor Celso, que são jovens, talvez, que têm essa dúvida, que às vezes acham que tem um chamado, ou que às vezes tem, e às vezes lutam contra ele. Como ele pode discernir melhor isso? Como que, na prática, o senhor já viu experiências dando muito certo ou dando muito errado? Para que a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, elas possam talvez não errar e não se frustrar nessa caminhada, né? Porque tudo é uma questão de preparo a partir da chamada. Né? Chamada é uma convicção que a pessoa tem, ela sabe como que Deus... sabe que foi chamada. Ela sabe que foi chamada, ou Deus falou no coração dela, ou falou por intermédio de uma pessoa, ou ela tem um sentimento profundo por isso, né?
Eu tenho o hábito, né, de me acordar cedo e orar e ler Bíblia, né? Todos os dias. É hábito mesmo. E o que é que acontece? Essa chama, ela está acesa. É uma brasa viva que está no coração. Ela não sai. E eu choro como chorava 40 anos atrás. Uhum. Eu tenho sentimento no meu coração por pessoas como eu tenho há 40 anos atrás, né? Então a pessoa tem que se explicar. Você tem uma chamada, se explique. Me convença que você tem uma chamada. Né? Não precisa dizer que apareceu um profeta, ou que Anjo. alguém profetizou, ou que apareceu um anjo, ou uma anja, ou alguma coisa parecida, né? Aí que não, mas ele tem que explicar como que Deus chamou ele, né? Ou teve um sonho e desenvolveu isto, e esse sentimento ardeu no coração, com os discípulos a caminho de Maús, né? O nosso coração ardia, o nosso coração fervia. Então o coração ferve, né? E às vezes chegavam na frente do senhor lá como diretor de missões Daí e sem nada disso. eu tenho um exemplo oposto, né? Por exemplo, da Elisama. Elisama é uma missão muito conhecida. Sim. E nós que enviamos ela para o campo. Então, quando ela foi na Secretaria de Missões, foi conversar comigo, ela congregava na época com o pastor Luiz Carlos, né? E ela falou, pastor, o que eu devo fazer? Eu falei para ela, ó, faz assim, trabalhe com o teu pastor na igreja, desenvolva um trabalho, um projeto com o teu pastor na igreja, trabalhar com crianças, sempre direcionado ao campo, né? Trabalhe com crianças, trabalhe com jovens, trabalhe com adolescentes, desenvolva algum projeto dentro da igreja, de escola dominical, né? Que o pastor vai ver que você tem uma chamada que está fazendo, trabalho de evangelismo, discipula alguém, faz alguma coisa, né? Porque alguém que tem uma chamada e não faz nada? Fácil, não existe, né? Não existe. Então, segunda coisa, Lisão, faz o segundo grau, você já tem o primeiro, faz o segundo grau, né? Aí você quer fazer já começa a fazer inglês também, vai te ajudar muito no campo e tal, né? E quando nós enviamos a Elisama, ela já estava, né? Acho que demorou meio uns 6 anos depois disso que ela foi para o campo. Dessa conversa que ela Depois teve, da conversa, ela estudou, se preparou, desenvolveu o ministério local, cooperou com o pastor, com a igreja local, e aí sim foi enviada. Daí sim foi enviada. E né? olha que interessante isso, né? Às vezes a gente não tem muita noção do que acontece nos bastidores, né? Às vezes acha que, né, faz um sorteio lá, pega um e joga lá no outro país. Não funciona dessa forma. Não. E a gente tá tendo até uma discussão dessas últimas semanas por causa de uma música, e não vamos entrar muito no mérito não, mas é muito comum quem não vive a chamada, quem tá fora desse contexto de ministério, achar que a igreja tá fazendo pouco, que o missionário que tá no campo não tá fazendo o trabalho que deveria ser feito, e aí começa esse julgamento, mas sem nenhuma base. Eles querem, às vezes, falar, o missionário não tá fazendo, o missionário faz menos, o pastor deveria fazer mais, quando na verdade, quando se tá de fato no campo, o missionário entende as dificuldades. Então, existem alguns países que acredito que o senhor deve ter tido um pouco de mais, não facilidade, né? Mas talvez um pouco mais a linha de crescimento foi maior do que em outros, né? Em culturas, a linha de crescimento de população, de membros ali é muito maior do que em outros países. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, dessa diferença que tem de um campo para outro, para aqueles que estão fora, que não entendem. Às vezes fala até de inocente, né, Filemão? A gente também não deve simplesmente jogar pedra, né? Mas alguns falam realmente de maldade. Então é assim, ó, a igreja brasileira, em termos quase que gerais, ela relativou demais a missão com pobreza. Então isso está no sangue da igreja brasileira. Falar em missão é falar em pobreza e miséria, né? Uma vez eu fui ministrar num seminário de missões, tinha um mural bem grande, né? Um negrinho barrigudo, perna fina, um urubu grande perto dele e uma frase, faça missões, né?
Por que não coloca um suíço numa Ferrari, de olho azul, loiro, e a mesma palavra assim, faça missões? Forte. Verdade. Forte. Né? Então, esse relativismo demais estraga com o projeto de Deus. A última vez que eu preguei na África foi em Moçambique, num domingo pela manhã, no primeiro culto, às 7h30 da manhã, primeiro culto, houve 97 decisões. Né? 97 decisões. Nós ficamos aí praticamente quase que 8 anos na Itália, dando trabalhando com a igreja lá. Nós temos 80 membros. Olha, o nível de dificuldade é muito maior. Né? E assim, se você fizer um levantamento agora aí nas redes sociais sobre o crescimento da igreja em Angola, por exemplo, né, quase 15% da população é evangélica. E na Itália você não tem 2%. Então daí você vê assim, qual é a maior necessidade de evangelizar hoje? É Angola ou Itália? Mas se eu falar assim, ó, eu estou indo como missionário para a Itália, me apoiem, eu vou achar poucos mantenedores, né? Se eu falar assim, eu estou indo para a Índia, eu estou indo para a África, nossa, eu é missionário, o senhor vai para a África, né? Uhum. Aí você fala assim, você é missionário aonde? Eu sou missionário na Itália. Ah, na Itália é bom, é fácil, né? É fácil, né? Mas é muito difícil você ganhar um europeu, discipular um europeu. Muito difícil. Parece que o desnível social, a baixa camada social, ela está mais aberta para o evangelho, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas daí, você tem que também dar uma olhada, porque se você olhar a pobreza na Índia e ver lá que o evangelho ele tem dificuldade para desenvolver um caráter evangélico num país daquele, né? Você vê que são barreiras. Sim, que muito tem, espiritual, muito forte. Né? Muito espiritual, e que cada região tem os seus pormenores, né? Que tem que ser relativizado nesse aspecto aí. Mas o que assim, não me magoa, né? Mas me deixa muito triste é com a igreja brasileira que a cada dia que vem passando ela vem perdendo essa visão de missões, né? Na sua essência, de procurar evangelizar, né? Eu me lembro que sempre que eu vim da Holanda para a Itália e sempre, uma vez por mês, eu tinha que ir na Itália. E como eu tinha um carrinho lá 1.1, para não dizer que era 1.0, era muito econômico, eu ia com ele, né? E a minha esposa. E sempre ali tinha que atravessar a Suíça, né? E sempre tinha os pontos que a gente podia parar para fazer lanche. A gente levava o sanduíche da gente e tal, né? Então a gente parava sempre naqueles lugarzinhos ali. Tinha um banheiro e tal, tinha umas mesinhas de piquenique, né? A gente para ali para comer. Eu parei e de repente, quando estava terminando no meu lanche assim, chegou uma Lamborghini, né? Bom, aquele roncão lá. Encostou do lado do meu do meu Saxo lá, Citroën 1.1. Meu Deus do céu. O camarada saiu, tirou uma caixetinha de lanche dele, sentou lá perto e tá lá comendo o lanchezinho dele. E Deus falou comigo assim, qual é a diferença da alma desse aí para a alma do africano? Olha só. Né? Ele precisa de Jesus como qualquer outra pessoa precisa, né? Mas até tirar isso da cabeça nossa, do brasileiro evangélico, né? Que são só os pobres que precisam, só os pobres que precisam. A multidão dos ricos sem Deus está crescendo. Por exemplo, evangelizar um suíço, um belga, um europeu, é muito difícil, é um desafio. Né? E tem que ter chamada mesmo, aí tem que ter chamada forte. E como funciona a abordagem com esse tipo de pessoa nesses países europeus por onde o senhor passou? Porque eu imagino que em países mais pobres as estratégias são de um tipo. Sim. E em países mais ricos as estratégias são completamente diferentes. Sim.
Como você consegue dar alguns exemplos práticos disso? Sim. Em 89, nós fizemos uma cruzada evangelística em Luanda. Houve 1.040 decisões na primeira noite, no sábado. 1.040 pessoas aceitaram Jesus, né? Uma noite só. E na Europa, você tem que evangelizar a pessoa de cara a cara. Um por um. Um por um. Aí é na casa, convida para um evento na igreja. As coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, nós fazíamos uma barraquinha, uma tenda, com permissão da prefeitura. A gente fazia uma mesinha, colocava umas bíblias e uns folhetos. Você não pode forçar a pessoa a receber um folheto, né? Então passava ali, a gente ficava com o folheto na mão, alguns se interessavam, a gente entregava o folheto, né? Mas eu nunca vi, assim, uma decisão por intermédio desse tipo de trabalho, né? No momento, né? Na hora. Mas depois tem fruto, a pessoa liga querendo saber alguma coisa, né? Daí parte-se para o individual mesmo, né? Para o trabalho de discipular as pessoas individualmente. Então é um nível de trabalho muito maior. A estratégia, né, é bem diferente. Eu tava... agora fugiu, se foi ontem ou antes de ontem, mas dias para trás eu tava assistindo um missionário também falando a respeito. E ele falava a diferença de fazer a missão, por exemplo, no Brasil ou acho que foi na Inglaterra que ele tava. E ele falava que no Brasil, quando você ia pregar para alguém, a pessoa poderia ser completamente afastada, mas, vamos supor, ele tinha uma avó, ele tinha a mãe, um pai que era da igreja. Então, assim, ele tinha alguém ali na família próximo que ia na igreja, então ele tinha um respeito a mais. Só que, por exemplo, quando ele ia para Inglaterra e falava do evangelho, aquela pessoa já era a quinta ou sexta geração que já tinha abandonado a Cristo. Então, em vez dele ouvir do pai ou do avô o respeito à Bíblia, a palavra do Senhor, ele ouvia o contrário. Ele ouvia o avô, ele ouvia o pai falando, olha, não lê a Bíblia. Não escuta o que esses crentes falam. Então, assim, a geração, ele já era a quinta geração de pessoas que não serviam a Cristo, que não tinham acesso a Cristo. Então, ele via essa dificuldade. E agora pensa, a gente tá aqui com o pastor Celso. Ele tá indo num ambiente que ele não conhece. Ele tá indo pra uma cultura que ele não conhece. Tá indo ali com a família, foi com a Janice, os meninos foram nascendo com o tempo. Mas quantos missionários também vão ali? O missionário e a esposa sozinho com a família ali e fica anos sem ver a família aqui do Brasil. A vida é sempre ele e a esposa ou os filhos. A solidão. E aí eu pensei, o missionário ele abraça uma solidão humana, mas ele tem que muito estar abraçado a uma intimidade com Cristo. Então assim, essa questão da solidão, você ficar sozinho num país, numa cultura que você não conhece, uma língua que muitas vezes você não fala, é raro, eu acredito que seja raro, né, o missionário ir para um país que ele fala a língua às vezes, né? Sim. Então assim, essa solidão humana, você tá ali, não tem familiares, não tem pessoas perto, mas ao mesmo tempo você tá numa intimidade tão próxima com Cristo que a presença de Cristo ali te sustenta naquela solidão. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Eu queria só voltar um pouquinho a questão da reforma protestante na Inglaterra, né? Começa a ler em 1509. E então já tem uma história. Já tem uma história como a Inglaterra, Holanda, né? Esses países, Itália mesmo, né? Que passaram pela reforma mais forte, né? Então já fica mais fácil você evangelizar um país onde ele já tem uma história de reforma, já tem um cristianismo, né? Tanto como é mais fácil você ir para a África e evangelizar países que são colônias inglesas, que são colônias francesas, que são colônias portuguesas, né? Mas você evangelizar um país, por exemplo, né? Como a Arábia Saudita, Omã, países que não tem uma história de cristianismo, né? Ou budismo, ou shintoísmo, né? Na Ásia,
É muito diferente, né? Então, é toda uma estratégia, é toda uma chamada, né? Um preparo muito grande do missionário para ir para esse campo. E daí eu torno a falar também que nesse aspecto aí, até da solidão, ela pode ser vista também na falta de apoio, falta de supervisão. Porque, por exemplo, eu fiquei 10 anos em Angola, né? E um dia eu falei no público da igreja, né? Que as únicas pessoas que me mandavam de vez em quando uma cartinha era o coral missionário, né? Tempo Central. Eles quando mandavam uma cartinha. E uma irmã que de vez em quando mandava dentro de um jornalzinho uma notinha de $50. Né? Então a gente ficava esperando aquele jornalzinho com ansiedade. Queria nem saber da notícia. Jornalzinho é relevante, né? A gente queria para ir lá comprar alguma coisinha diferente para os meninos, né? Porque é muito diferente. Eu ganhava uma média lá de... Eles mandavam $400, quando chegava lá, 270. Então tinha que conviver com $270, né? Isso durante 10 anos. Por que mudava assim? É porque o dólar na época era muito forte, né? No Brasil, né? Você comprar $1, por exemplo, eu com $270 dava para manter um pastor regional aqui na época, né? Sim. $400 no caso, sim. né? É muito dinheiro. Mas lá para nós não era nada. Não era nada. Você ia lá comprar com $100, porque o país não produzia, era tudo importado, né? O país em guerra não produzia nada. Então essa solidão também era vista assim nessa falta de supervisão, né? Hoje, por exemplo, a UEC Internacional, ela está muito preocupada, em algumas missões estão muito preocupadas com a questão dos missionários. Algumas agências, eles estão recrutando pessoas, missionários mais experientes, mais velhos, para estar supervisionando, para estarem apoiando esses missionários que estão no campo, né? Que é um dos trabalhos agora, é uma da visão da nossa, que mudando para a Europa agora, a gente vai poder fazer isso com os missionários. Nós temos muitos missionários no campo, mas estão isolados, né? Estão trabalhando sozinhos. Por exemplo, a igreja sustenta, mas o sustento não é o suficiente para uma pessoa desenvolver. Certo. Somente pagar o salário dele não resolve o problema, né? Porque tem questão de projetos, tem questão da pessoa se sentir apoiada, não se sentir sozinha, se sentir supervisionada, né? Uma vez no campo eu falei, gente, a gente está precisando ser pastoreado, a gente está precisando ser visitado, né? Então fica você 10 anos no campo sem receber uma visita, sem receber alguém da tua igreja, né? E daí chega no final do ano, ninguém te manda um cartãozinho de Natal, chega no teu aniversário, ninguém se lembra de você, né? Sim. Então, se a pessoa não tem uma base estrutural firme, um relacionamento bem, né, firme, tanto com família, eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa, nesse aspecto, dou graças a Deus pela vida dos meus filhos, né? Estão todos aí servindo ao Senhor, e nunca foram pessoas que a gente sempre soube conviver com esse isolamento. Sempre Deus nos deu um entendimento para saber conviver com isso, né? A gente nunca culpou a igreja, nunca culpou ninguém que não nos visitou, não. A gente se virava, fazia a festinha da gente. Então, a gente cheguei lá no campo missionário, tive que escutar minha esposa, né? Como se fosse amiga dela, né? Ser o pai dela, ser o amigo dela. A gente sabe que não é fácil ficar escutando a mulher o dia inteiro. Esse aspecto aí, né? Mas a gente aprende. Tem coisas que a gente realmente aprende a conviver, né? E se não tiver um chamado, a pessoa... eu acho aí também que a gente não deve culpar muito a solidão. A gente deve saber conviver com ela, né? E não culpar ninguém. Faz parte, né? Porque faz parte. Claro que a gente se sente isolado, sente-se deslocado, né? Imagina você lá na África, lá na Ásia, né? Ou na Europa mesmo, né? Se eu falar para vocês que eu vivia melhor na África do que na Europa, talvez alguém não acredite, né? Mas a amizade que eu tinha, esse pai que eu dizia que é o meu pai, ele saía do bairro, ele não tinha carro, o bairro era longe,
Longe que eu falo assim, ó, vocês moram no Eldorado, ele morava aonde? Lá em, mais ou menos, na Pampulha, tá lá? Como daqui de onde a Lá gente no tá gravando aqui, lá no Eldorado? No Eldorado, tá entendendo? Longe. E ele ia A pé. sempre me visitar. Ia lá, vinha aqui almoçar com vocês, né? Ficava lá com a gente, almoçava, fazia oração e ia embora e tal. Olha Né? isso. Então, você tem que aprender a conviver dentro da cultura, porque se você chegar lá e também você não pega amizade com ninguém daquela Viver no cultura, seu se mundinho. você, né, vive no seu mundinho lá, você vai. Além de você não ter o seu povo, né, a sua família, a sua igreja local, você também não tem o povo de lá para poder É. ser essa sua rede de apoio ali, Sim. de contato, de amizade, Tu de vê, a relacionamento. questão de isolamento, Jair, é assim, ó, eu construí uma casa, levei o material todo do Brasil aqui, né? Porta, janela, material hidráulico, essas coisas todas, levou todo o Brasil. Material elétrico, né? Levamos, mandamos pelo container. E lá a gente preparou os tijolos, né? Os blocos, a gente construiu a casa. No Instituto Bíblico, que é muito grande, e lá tinha a casa de alguns missionários de outra cultura, né? E esses missionários da cultura, depois de 2 anos, eles me chamaram. Por que que os africanos só vão na tua casa e não vêm na minha? Eu digo, é porque na minha casa não tem muro, não tem cachorro, não tem ar-condicionado. É como a deles mesmo. É igual a deles, né? A de vocês tem cachorro, tem muro e tem ar-condicionado, né? Vocês têm medo de chegar nesse frio aqui, pegar uma gripe e morrer. Então, Até nisso tem que. então eu falei para eles, olha, o mundo de vocês não é esse mundo deles aqui. Tem que aprender a conviver com o mundo deles, né? Então você se isola se você quiser. Então eu acho muito forte, muito grande, muito abrangente essa palavra chamada, Uhum. né? Porque quando eu penso chamada, eu falo em todo esse sistema de vida que a gente tem que se adaptar. Isso é chamada. Chamada não é só para pregar, só para ir em cima de púlpito, né? Chamada é a convivência. Eu tenho um hábito de pastor, por exemplo, eu tenho um hábito de pastor. Enquanto estou cantando o hino da harpa, estou lá cumprimentando o irmão, estou cumprimentando a irmã, e chego para aqueles irmãos velhinhos, e aí, tudo bem, o senhor tomou cafezinho hoje à tarde? Tomei, pastor. E o remedinho da pressão, o senhor tomou direitinho? Né? Então, quando a gente deixa de ser pastor desse povo, eles sentem saudade da gente. Porque a gente está convivendo com elas, né? Então, esse convívio diário do missionário, da vida dele. Tinha pastor, a minha esposa está aqui, ela lembra, né? Tem um pastor que hoje é o presidente da igreja em Angola, e ele, quase toda segunda, ele ia lá em casa. Ele ia descansar lá em casa. Olha só. Ele ia lá para a gente conversar, para a gente rir. Eu sempre fui muito brincalhão. Isso aí eu sei. Ele ia lá e ele dizia, ô pastor Celso, você não sabe que bênção, eu saio daqui mais crente, mais aliviado, né? O senhor está falando de cuidado, de preocupação. Eu estou lembrando, Charlie, minha esposa Sara, muito amiga da irmã Janice, do pastor Celso. O pastor Celso viu a minha esposa praticamente nascer ali no Eldorado, né? E ela me conta que o senhor ia lá quase todo dia, na época que o pai dela estava desempregado. O senhor ia lá, levava um iogurte, passava lá, visitava minha sogra, a irmã Naí, que já faleceu. Ia lá, visitava, levava iogurte, a Sara ficava toda feliz quando o senhor ia lá e cuidava com todo carinho. Então, essa questão da sua preocupação, eu tenho exemplo dentro de casa que minha esposa conta essas histórias, Sim, que é de fato um pastorzão de cuidar e de acompanhar de coração. Aí eu lanço isso sob chamada. Sim. Né? Eu acho que a chamada não é para a gente se vestir bem para cima de púlpito pregar apenas. Né? Acho que chamada ela é a vivência com a família, né? O teu relacionamento com a família, o teu relacionamento com pessoas, teu relacionamento com o vizinho, teu relacionamento com as pessoas que estão no habitat, né? Aquilo está no modus vivendi teu, né? É saber se relacionar. E isso também se torna muito forte quando você vai para o campo, né?
Eu estou pisando num território lá que eu não conheço bem, né? Então vou ter que saber me relacionar com pessoas, viver com pessoas. Não posso me isolar, não, né? Esse isolamento vai me gerar solidão, Uhum. que eu não quero para minha vida, né? A gente estava falando antes de começar a gravação, né, o Xavier, que o pastor Celso, diferente do pastor que a gente conversou logo antes aqui no episódio anterior, já é o pastor experiente. Sim. O pastor Celso, pastor experiente. E aí, o pastor Celso comentou a respeito de que experiência é muito relativo, né, pastor Celso? É, Como o senhor enxerga isso? Porque eu tenho 33 anos, o senhor tem um pouco mais do que isso. A gente entende que um pastor experiente vai ter mais facilidade na hora de chegar no lugar, já vai ter a encontrar algumas resposta para tudo, né? dificuldades, Já vai né? ter resposta para é, tudo. Mas não é bem assim, não? Como que é? não é não. Cada território é um território, né? Cada lugar, são diversos, diferentes, cultura diferente, né? E a experiência que você teve num lugar não serve, às vezes, para o outro, porque é o oposto, né? Daquilo que você vai conviver. Então, é um aprendizado. Se você leva isso para a tua vida, pensando que essa experiência de vida vai te ajudar em algum lugar, talvez você vai cair num erro, né? Porque você vai ter que voltar tudo do zero de novo. Esse parece que é um problema, né? O pastor Anselmo, nas brincadeiras dele lá, ele brincava com a gente. Na primeira cai quem pode, na segunda quem quiser, na terceira quem juízo não tiver. Então, você tem que começar do zero, você tem que ter humildade, ainda que eu tenho 42 anos, 43 anos que eu vou fazer, que eu pastoreio, que eu convivo com a obra, mas eu encaro tudo como um desafio novo. E quando uma pessoa, pastor, graças a Deus o senhor tem experiência, eu digo, aqui não tem não. Que eu não tenho experiência não, que eu vou ter que ter outra experiência, né? Porque uma não serve para outra. Se você pensa que pode levar uma bagagem boa para você se isentar de algum problema e com dificuldade, você vai, como diz o outro, vai quebrar a cara mesmo, né? Talvez em alguns casos a experiência pode até atrapalhar se a pessoa achar que já sabe tudo, né? Perfeitamente. Pode até atrapalhar, né? Atrapalha nesse aspecto, atrapalha bem mesmo. A gente vê essa humildade de entender que, igual, o senhor viveu tudo praticamente, e vários episódios, várias histórias, e entender que a próxima pode não ser exatamente, na verdade, o normal é que não seja, né? É. A mesma coisa. E já caminhando aí, Caminhar, né? já para o final, as nossas 3 perguntas finais. Todo episódio nós temos 3 perguntas, o senhor não escapará disso, Sim. claro. E vendo assim, tudo isso que o senhor passou, toda essa experiência e tudo que foi falado a respeito do chamado, quando é que começou? Qual foi o momento de despertar? Não necessariamente para o chamado missionário, não necessariamente o episódio que te chamou para a missão, mas o episódio que o senhor entendeu assim, eu tenho que ir mais fundo, eu tenho que buscar um pouco mais, eu tenho que me entregar um pouco mais. Teve um momento específico, teve um período específico da vida? Teve, sim. Eu estava trabalhando no hospital, vou resumir aqui, né? Assim, e numa circunstância que eu não vou falar, nós tínhamos acabado de fazer uma cirurgia, era uma pausa para um café, e vinha um trabalhador, o hospital ficava num lugar bem alto, no morro, né? Tinha 5, 6 andares, e vinha um senhor, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, vinha com uma bolsinha do trabalho, né? Ele era um moreninho, assim, bem trabalhador, morava atrás do bairro do hospital. E quando ele foi se aproximando, eu fui sentindo uma coisa diferente no meu coração, sabe? Uma coisa diferente no meu coração. Eu tinha 22 anos de idade, né? E eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar. Eu fiquei com vergonha de outros médicos chegarem por ali, né? Eu tinha uma sala lá de recuperação pós-anestesia, né? E eu entrei para aquela sala lá e eu chorava muito. Mas eu chorei a ponto de eu ter que me deitar no chão mesmo. Chorei muito, estava chorando.
E daí eu me lembrei, né? Depois eu vou ter que perguntar para Deus por que eu estou chorando assim, né? E Deus falou bem no meu coração. Isso aí é um profundo amor que eu estou resgatando no teu coração pelo povo africano, né? Então tudo mudou na minha vida. Tudo mudou, né? O meu amor pela obra, ele mudou, a maneira de ver mudou, a maneira de ser, a minha maneira de ser mudou, minha maneira de tratar as pessoas mudou o dia que Deus ele fez isso na minha vida. Foi muito forte, foi uma experiência assim muito forte que eu tive na minha vida, né? E essa experiência, esse amor, isso, essa paixão, ela dura até hoje. Glória a Deus. Olha pra você ver, né? É um episódio e a gente às vezes quer tão, alguma coisa, né? Sobrenatural, né? Uma coisa. Mais Foi, espetaculosa, né? né? E foi no simples, né? No privado, ninguém viu. Ninguém viu. E partindo desse ponto, dessa virada de chave, o senhor citou aqui mais cedo a respeito desse hábito que o senhor tem de todo dia levantar cedo, orar e ler a Bíblia. Queria que o senhor falasse qual hábito seria que você poderia manter para sempre na sua vida. Por exemplo, eu vou tirar todos os hábitos, mas esse hábito eu vou manter para que eu possa manter a vida espiritual. Seria esse? Teria algum outro mais específico? Um hábito assim que se eu falasse assim, olha, eu acho que eu faço e se você fizesse também ia ser muito bom para sua vida espiritual. Eu falo para tu, ó, cuide-se, né? A pessoa tem que se cuidar. A vida espiritual, ela é... Eu até vinha pensando hoje nisso, né? Quando Paulo ele escreve, olha, vocês estejam preocupados com a vida espiritual de vocês, então examine-se vocês mesmos, né? Eu acho que a gente tem que manter uma severa vigilância sobre a vida espiritual da gente. Ler Bíblia ela é importante, orar ela é importante, né? E Jesus ele acrescenta, ó, vocês têm que vigiar mesmo. Então manter essa vigilância no caráter, né? De não se contaminar, manter a vigilância, porque as propostas, né? Elas sempre vão aparecer, né? E eu tive ministrando, inclusive, essa semana, né? Sobre a grandeza de Deus. E parece que hoje nós estamos mais propondo do que recebendo proposta, ou entendendo a proposta de Deus, né? Então, eu tenho que entender a proposta de Deus para a minha vida e eu tenho que vigiar. Tenho que tomar muito cuidado. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a sua vida, com o seu status, né? Com a sua vida financeira, né? E parece que a gente vê, eu sinto, as pessoas estão despreocupando com a sua vida espiritual, né? Então mantenha a tua vida espiritual no patamar que Deus quer, né? É muito importante. Porque se você não tiver isso, você não vai ter nem coragem de orar. Orar, eu acho que orar é um hábito que eu tenho para me manter, né? Bíblia é para conhecer, mas a oração é relacionamento, né? É eu ter o prazer de me relacionar. Mas eu coloco sempre essa palavra, vocês têm que tomar cuidado de vocês. Então eu conheço o leão que tem dentro de mim, eu conheço a pessoa que tem dentro de mim, né? O miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Então eu tenho que vigiar. Então oração para mim é me manter no patamar de Deus e Bíblia é para conhecer melhor a palavra de Deus. Amém. Perfeito. Um aspecto que eu acho que ninguém tinha trazido até hoje aqui ninguém falou realmente. Desse aspecto. Normalmente fala hábitos, né? Concretos, assim, de ir lá e orar no horário, fazer isso, mas a questão da vigilância constante faz todo sentido. Muito interessante. E a última pergunta seria: hoje você tem a oportunidade, máquina do tempo, vai conversar com o pastor Celso lá do comecinho, que começou os primeiros passos no ministério. Qual seria esse conselho? Não para encurtar o caminho, né? Mas para permitir que o pastor Celso do começo errasse menos.
Qual que seria esse conselho para... Eu tinha um professor de escola dominical que era cego. Oh. E ele conhecia muito a Bíblia. Conhecia demais a Bíblia. A esposa lia a Bíblia para ele lia as lições para ele, e ele, nos domingos para nós, ele dissecava a gente, né? Uma maneira extraordinária. Quando eu fui para o campo missionário, eu já fui pastorear, cuidar de uma igreja sozinho em 82. Então ele disse para mim assim, olha, eu vou te dar um conselho. Você ore e leia a Bíblia. E vai chegar um dia que você vai chegar no púlpito da igreja e não tem nada para dar para o povo. Não enrola eles, não. Lê um salmo, ora com eles e manda eles embora. que é melhor do que você ficar enrolando eles, né? Eu acho que, nesse aspecto, ele é muito abrangente, porque a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, né? Eu acho que uma das bênçãos na minha vida, no meu ministério, é saber ouvir pessoas mais sábias do que eu, né? Com mais experiência do que eu. E eu vejo que hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles precisam conviver com pessoas mais experientes com eles do que eles, para estarem compartilhando esse estilo de vida, que é um estilo cristão que tem que ser adquirido debaixo do temor, debaixo da graça de Deus, para viver. Eu estava conversando com um amigo meu há um tempo atrás, eu digo, olha, está muito difícil pastorear agora, porque a turma nova, ela, né, a turma assim, né, nós fomos acostumados com a Bíblia, parece que é diferente, né, mas a gente está aqui, né, parece que o certo é isso aqui, né, parece que o certo, parece que isso aqui é o certo, parece que isso aqui é o errado, né? Então, como que essas duas gerações assim, elas podem se encontrar e chegar num consenso? É ouvindo e compartilhando, né? Então, um dos conselhos que eu dou muito para os jovens hoje é ouvir os experientes, é ter oportunidade de marcar um café com eles, se você tem coragem. Eu, pastor, você vai tomar um café comigo, quero fazer umas perguntas para o senhor, quero compartilhar alguma coisa, quero ter uma experiência. Talvez, não? Franguinho. Jeca. Eu acho que é muito importante essa questão hoje de relacionamento. Eu acho que é muito importante. Então o senhor investiria mais tempo se relacionando com pessoas mais experientes quando o senhor era mais jovem, para aprender mais escutando, né? E buscar mais. Tudo que eu consegui na minha vida ministerial foi praticamente ouvindo os mais velhos, né? E um dos líderes que eu tive aqui, eu tive pessoas muito... Lá no sul do Brasil, eu tive o pastor Arthur Montanha, o pastor Nilton dos Santos, todos já passaram para a eternidade. Depois, aqui o pastor Anselmo, trabalhei 7 anos diretamente com ele, almoçava todo dia na casa dele. Então, conviver com essa turma aí de gente que tem uma bagagem, né? A gente aprende muito. Você não precisa fazer pergunta, não. Você convivendo com ele, você pega a mensagem no ar mesmo. Você aprende muito, não. Então não se isole das pessoas experientes, né? Eu lamento, né? Porque se eu tivesse mais oportunidade de conviver com mais pessoas experientes, eu seria, eu acho que hoje, mais diferente. Eu poderia produzir mais, produzir melhor. E eu falo aqui rapidamente a questão de não ter experiência, né, de ter estudado e não ter estudado. Quando eu vim para cá, em 1982, a gente veio de ônibus, né? E é uns ônibus apertadinho que vinha lá de São Paulo para ir para Montes Claros. E veio eu e outro missionário. Eu ia para o norte, para Jequitaí, e trabalhar com o pastor Nilton, e esse outro missionário ia para Brasília de Minas, trabalhar com outro pastor. A gente era solteiro, trabalhar com outro pastor, casado, né? E de lá, de São Paulo até
até o norte de Minas, ele me desviou. Não, rapaz, você não fez instituto bíblico? Eu digo, não. Rapaz, mas como é que você vai ensinar? Como é que você vai discipular? Não, você vai ter que voltar e estudar. E ele me convenceu que era verdade mesmo. Cheguei lá e mostrar arrasado. Eu digo, vou ficar mais uns dias aqui e vou voltar. No ônibus mesmo já veio... Daí ele foi. 6 meses depois, eu tinha preparado 36 candidatos para o batismo. Glória a Deus. 6 meses. A igreja tinha 12 membros de Jequitaí. Foi isso. E eu preparei 36 candidatos para o batismo. Eu saía toda tarde, evangelizava, atendia os velhinhos, fazia as medição da pressão arterial, controlava tudo, o senhor como tal. enfermeiro. Tá entendendo? À tardezinha eu saía para as ruas, porque o pessoal tem o hábito, o hábito de sentar na beira da calçada. Eu sentava para conversar, evangelizar. Ganhei 36 pessoas, batizei 36 pessoas. Glória a Deus. E esse camarada, que não vou citar o nome, em 6 meses, né, lá no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, ele não conseguiu uma pessoa. Na mesma... Perto do senhor ali também? Cidade do lado. Ele estava lá mais para cima, né? Eu estava mais para o outro lado. Então você tinha acesso a ele, assim, você de vez em quando tinha notícia? Né? Nenhum. E o senhor naquela época o telefone também, esse negócio era ruim, né? Então, assim, a experiência e o amor, eu acho que o amor, ele suplanta muita coisa. Mesmo que a pessoa não tenha um total preparo, acho que a pessoa tem um grande amor, porque o que as pessoas esperam do ministério hoje, do missionário, do pastor, do evangelista, do presbítero, as pessoas precisam ser pastoreadas. Quando eu falo pastorear, precisam ser visitadas, amadas, né? É isso que as pessoas precisam. Isso é independente de cultura, né? Você pode ir para a Itália, tratar bem um velhinho, você pode ir. Eu chegava em supermercado, às vezes lá, uma velhinha, por favor, prende-me questo, né? Me dá. Ela podia pegar, mas pegar só para ela puxar conversa com a gente. É um povo carente. É um povo carente de relacionar, de falar. Então é isso. Não, acho que... Falei, exemplificou muito 3 bem. perguntas, mas E aí agora? eu vou dar uma pequena roubadinha que tem um bônus. Não é uma pergunta, mas é um bônus, tá? Se o senhor pudesse resumir todo o episódio, tudo que o senhor falou, tudo que... os exemplos, as histórias, se você pudesse resumir tudo em apenas uma passagem bíblica, ou uma história, ou algum personagem para falar assim, olha, jovem, tudo que eu for falado, se você ler isso aqui, você vai entender exatamente tudo que a gente falou aqui. É o meu versículo chave que eu gosto, que eu prego muito, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz assim, me é imposta a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. Eu vejo nisso aí que a nossa geração precisa tomar responsabilidade. Nós precisamos ser mais responsáveis com o dom da graça, com a salvação, com tudo aquilo que Deus ele fez por nós e colocou em nós. Tem que ser transmitido. E Paulo diz, se eu não pregar, se eu não transmitir isso, né, está me colocado sobre os meus ombros essa obrigação. Eu acho que essa palavra é até um puxão de orelha. Sintam-se responsáveis, né? Por ganhar pessoas, por armar pessoas e por fazer a obra de Deus. Muito forte. Muito forte. Se a pessoa ver só esse trecho, já valeu. Já. Mas se ela ver tudo, ela vai ganhar mais, não vai? Você que ficou até o final, tem uma surpresa? Não tem. Mas, queria agradecer você que ficou até o final, você que assistiu esse episódio. Lembrando mais uma vez, você ainda que não se inscreveu, aproveita, se inscreve, deixa o seu gostei aí embaixo, tá? Comenta, o Filemão até falou aqui, tema, pessoas, ou o que você achou mesmo, feedback, né? Sim. A respeito do episódio, Muito então importante. comenta aqui embaixo. Ativa o sininho, é importante, se você não ativa o sininho, você não recebe a notificação, então você não sabe quando que a gente posta um novo vídeo, Verdade. tá? E segue a gente no Instagram, @POD depois do culto, pode depois do culto.
Lá a gente vai ter vários conteúdos. E alguma outra coisa, filho? Acho que é só agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui. Agradecer o Scheider pelo carinho, pelo tamanha responsabilidade em cuidar do podcast, com tanto amor. E agradecer também o nosso convidado, o pastor Célcio, que compartilhou um pouquinho de tudo aquilo que ele já viveu. Pode contribuir muito a história dele, a vivência e tudo que ele trouxe aqui. Obrigado, pastor. E algumas considerações finais? Quer falar do seu projeto? Quer falar? Não. Mandar um abraço aí para alguém? Quando eu voltar, eu falo um pouquinho do projeto. Teremos parte 2 então, ó. Aí, ó o spoiler. tá. Vamos ter parte 2, já com o projeto em andamento, com imagens, fotos, vídeos. Com imagens fortes, vídeos. E é isso. Mais uma vez agradecer você que ficou até o final, agradecer você que está sempre aí conosco, ajudando o nosso projeto, tá? E no mais, é isso. Te vejo depois do culto. Falou! Falou!